Olá, mais um Psicologia e Propósito entrando no ar. Você é meu convidado de estar comigo até o final do nosso podcast de hoje, porque a gente vai falar sobre o cuidado do ser humano, que a psicologia ela não só precisa ter, como precisa e deve fazer. Um cuidado mais completo, porque somos seres biopsicossocial e espiritual. Será que a gente consegue lidar com esses 4 ambientes simultaneamente? O meu corpo, meu psique, minha relação social e a espiritualidade? E psicologia e espiritualidade conseguem caminhar juntos? Por isso eu estou aqui com o psicólogo e teólogo Patrick Brandão, meu parceiro que estudou comigo. Eu tive a oportunidade de caminhar junto com você na formação de psicologia, mas você já tem doutorado em teologia, né? Você já tem uma caminhada na área acadêmica grande. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Anderson, que eu agradeço a todos, a todas que nos acompanham, e é uma oportunidade sempre de falar de saúde, de integração desses 4 âmbitos da vida humana, das nossas relações. Não tem como a gente separar um do outro, né? Nós somos seres extremamente integrados a isso. Não existe o corpo sem a psique, não existe corpo e psique sem o social, senão a gente teria que revisitar aquele filme O Náufrago, que o camarada fica isolado só com a bola Wilson, né, senhor Wilson, e não tem relação, não tem desenvolvimento, tem só uma sobrevivência. E você vê o quanto é catastrófico aquilo. Tá certo. O Náufrago é um filme da minha época. Da sua, não. Acho que você é bem mais... 92. 92, nossa. Enfim, mas você que está assistindo a gente agora, né, tem 18 anos, 20, o Náufrago você consegue ver naquela lista de filmes antigos, tá? Mas é um filmaço com Tom Hanks que ele embarca, tá numa viagem, ele fica isolado numa ilha e lá ele tenta sobreviver e consegue. É um filme muito bom. Na minha época fez maior sucesso. Hoje em dia tem vários outros. Eu vou parar de ficar falando da minha época, porque senão eu fico revelando muita idade. Porém, nós vemos assim nesses episódios... Tá, então vou dar uma história um pouco mais recente. Quantos já não ouviram a história de Tarzan? Perfeito. Que vive numa floresta, criado por macacos, e ali quando ele tem contato com a relação humana, com outros seres humanos, ele se depara com uma realidade diferente. Porque não dá para você ser um ser humano isolado do mundo. Por isso que somos seres sociais. Estou contando tudo isso só para demonstrar isso, somos seres sociais. Mas também, hoje a psicologia ela já engloba que somos seres espirituais. Nós temos uma transcendência em que é importante para o ser humano. E hoje a gente vai falar sobre a ética do cuidado biopsicossocial e espiritual em psicologia. Quais são os limites que a gente pode tratar de um ser que se divide em 4, mas é um só, dentro de um setting terapêutico, dentro de uma clínica. Existem muitas pessoas, Patrick, que vão ao terapeuta e acham, não, quero um terapeuta evangélico, achando que lá ele vai ouvir algo sobre a Bíblia, mas não é possível fazer isso, né? Você tem que tratar junto com a ciência. Porém, as pesquisas elas estão muito mais abrangentes agora, e aí eu queria saber já com você, até que ponto a religião ela pode atravessar pela psicologia. Então, em relação a... Antes de tudo, acho que os termos, às vezes, eles se confundem, né? Religião, espiritualidade, religiosidade. Sim. Então, a gente deveria primeiro classificar o que seria espiritualidade e o que é religião. A espiritualidade é algo muito mais amplo. Quando a gente pensa a espiritualidade, nós estamos pensando em valor, em sentido da vida. E isso pode... nós podemos entrar nesse conjunto de espiritualidade ou um conjunto espiritualista, como alguns gostam de chamar, até pela literatura. Então, se eu leio um texto da literatura, do romantismo, por exemplo, eu posso ter uma elevação ali de valores. Então, isso poderia ser também considerado espiritualidade
quando se encontra vitalidade e sentido da vida. Agora, quando a gente fala de uma religião, é um conjunto de pessoas que se reúnem em torno de um valor, o valor religioso, o valor transcendente, e tem também um conjunto de espiritualidade em torno desse valor, né? Então, a espiritualidade, ela tem um sentido mais global e a religião um sentido mais particular, de escolhas, de fato, e de vivências, mas sempre vivências comunitárias. E aí, quando você citava o Tarzan, eu fiquei pensando em vivências comunitárias do Tarzan. Enquanto ele estava sendo criado por um grupo de macacos, ele se portava como macaco. Sim. A sua subjetividade, né, a subjetividade do Tarzan, foi sendo moldada a partir daqueles comportamentos. Sim. E gerou, com certeza, alguns pensamentos. A partir do momento em que ele começa a conviver com seres humanos, aos poucos a subjetividade dele vai sendo moldada à subjetividade humana. Então, ele vai aprendendo valores humanos, características humanas comportamentais. E a gente poderia pensar, se eu estou dentro de uma determinada religião ou com práticas de religiosidade, eu terei determinados comportamentos. E aqui começa a atravessar a psicologia. Talvez não tanto a religião que afeta a psicologia, mas pensarmos como e quais são os impactos de uma prática religiosa na saúde mental das pessoas que irão buscar o serviço psicológico. Pois é, a relação... Nós somos, aqui no Brasil, somos uma sociedade que ela tem um viés religioso impregnado. A gente, seja cultural, seja por escolha, mas a gente é atravessado, embora existam várias religiões. Só deixando uma coisa clara, a gente aqui não vai se debruçar para falar de religiões. Até porque, gente, aqui é um programa, é um podcast de psicologia e propósito. Nosso propósito não é falar de religião A, B ou C, mas você trouxe o significado dessas palavras que dão uma base para a gente conseguir entender isso e o quão é importante a gente entender que, olha, eu sou um ser espiritual, eu tenho uma necessidade espiritual. Não é à toa que você vai a uma igreja, você ouve o sermão, a mensagem, a palavra que está sendo pregada, aquilo, como você falou, né, aquilo faz bem para você e se torna um valor. E aí é que a gente começa a perceber uma mudança de pensamento, consequentemente uma mudança de comportamento. Vou fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o nosso tema, porém vai discorrer aí. A abordagem que você trabalha é a TCC? É a terapia cognitivo-comportamental. Então, beleza. Então dá para a gente seguir. Senão, se você vai lá, eu sou da Gestalt Terapia, ia mudar muita coisa aqui no nosso papo. Mas com todo respeito a todas as abordagens, eu acredito que todas elas tenham propósitos de ajudar o ser humano a se desenvolver, a lidar e buscar esse equilíbrio. Porém, na terapia cognitiva comportamental, a gente tem uma presença muito grande na atenção a esses pensamentos e como a mente humana ela muda. A gente falou aqui sobre o Tarzan, né, que a gente vai fazer aqui um podcast sobre o Tarzan, porém, é um personagem que praticamente as crianças também conhecem e a gente consegue ver que o ambiente que ele vive ia influenciando e atribuindo a ele uma maneira de ser, seja intrínseca ou extrínseca, seja de dentro para fora ou de fora para dentro, ia tendo essa mudança. Agora, tudo isso a gente pode trabalhar dentro do nosso consultório e você pode ter essa tranquilidade de um psicólogo ético, porque tem de tudo nesse mundo. Né? Tem aquele que vai respeitar os limites do código de ética da psicologia e tem aqueles que não. Aqueles que vão fazer o que acha que... Ah, não, eu estou fazendo o que eu acho que funciona. Como existem muitas pseudociências que estão sendo divulgadas aí, como se fosse ciência que você vai alcançar o seu resultado, o seu objetivo. Porém, a gente sabe que, eticamente, é possível cuidar de um ser biopsicossocial. Como? E essa relação, né, entre ciência e psicologia é importantíssima.
Dentro do código de ética, né, o nosso código de ética como psicólogos, desde 2005 se fala que qualquer abordagem psicológica deve trabalhar com a ciência que é própria da psicologia. Então, nós não podemos utilizar outras ciências. Agora, como utilizar, por exemplo, da espiritualidade, da religiosidade, dentro do setting terapêutico? Então, por exemplo, você citou a TCC. Né? Existe na TCC pesquisas validadas com evidências científicas de como utilizar, por exemplo, a espiritualidade, a religiosidade dentro do setting terapêutico, respeitando aquele indivíduo que se aproxima. Se aproximou um indivíduo que é religioso e ele quer começar um acompanhamento psicoterápico. Por que não perguntar a ele se ele tem alguma religiosidade e espiritualidade, sabendo que a religiosidade, a espiritualidade, forma também a sua subjetividade. Então, por exemplo, na entrevista inicial, poderíamos fazer perguntas a respeito da própria espiritualidade. Se ele tem uma espiritualidade, uma religiosidade, tudo bem. Se ele não tem, nós recuamos com a pergunta. Como temos diversas perguntas, né? Inclusive sobre os relacionamentos. Existe algumas perguntas que são utilizadas como evidências científicas pelo um teórico chamado Koenen, e ele faz essa entrevista inicial com chamado FICA. O F inicial seria relacionado à fé, né, a demonstração de fé. E aí poderíamos perguntar na entrevista inicial, a sua fé, como ela impacta na sua vida? Né? Então, inicialmente, qual a sua fé, como ela impacta nas suas relações? Nas suas escolhas, no seu trabalho. Nas escolhas pessoais, né? Ou comunitárias também. Aí a gente vê que a religião não, como você falou, né? A religião é algo bem específico daquele grupo, mas como a espiritualidade, ela pode e move essas pessoas. Porque aquele que tem a fé e tem como valor honestidade, isso, mas olha, se eu pudesse, eu não seria tão honesto, mas por eu crer em Deus, por eu querer agir da maneira como Ele fala, eu sou honesto. E aí você percebe que há uma mudança no percurso, que ele começa a viver isso dentro de casa, com esposa, o marido, filhos, no trabalho. Se ele for um homem de negócios, a honestidade vai ter um peso muito grande. E aí a gente até se depara com algumas falas. Não, eu confio nele porque ele é evangélico, ele é cristão, ele é um homem de fé e tudo mais. E aí você vê esse F como ele realmente tem um peso importante na vida das pessoas. E o que você acabou de falar equivale à última pergunta do A, do FICA. Né? O A seria quais ações são valores da tua religiosidade e da tua espiritualidade. Então, quais ações você demonstra, né, a partir da tua fé, né, inicial. Então, é F de fé, o I é o quê? O I é de importância, qual é a importância religiosa para a família ou para aquela pessoa. Quanto aquilo é importante para aquela pessoa. Perfeito. E o C é a comunidade. Então, por que é importante essas 4 perguntas, que são 4 dimensões relacionadas à espiritualidade? Justamente para a gente entender quem é aquele sujeito. Porque tem pessoas que se aproximam da terapia, e aí quando você está fazendo a entrevista inicial, eu deixo sempre para o segundo momento da entrevista inicial, e eu pergunto sobre a religiosidade, a pessoa, se ela já fez terapia, por exemplo, com outros psicólogos, ela fala, mas eu posso falar sobre isso? Né? Como se a fé fosse um tabu, né? Ou algo separado da vida daquele indivíduo, como se ele tivesse que separar a fé da sua saúde. Sim. Né? Ou a fé da sua vida, porque na terapia a gente está falando da vida daquele sujeito, né? Daquele indivíduo. Então, o ser humano, ele não é fragmentado, né? Por isso é um ser humano bio, psico, sócio, espiritual. Isso aí. Né? Quando você fala isso, dá a sensação de que algumas pessoas têm, olha, eu sou
casado, eu sou pai, eu sou mecânico, eu moro numa casa de aluguel. Sobre igreja? Não, então, eu tenho a minha fé, mas eu não vou trazer para cá porque aqui você não vai poder resolver o problema da minha fé. Então a minha fé fica guardadinha numa caixinha em casa e eu nunca levo aquilo para dentro do setting terapêutico. A questão é que hoje existe uma quantidade de pessoas e um número bem expressivo de pessoas que estão precisando lidar com a comunidade que vivem por conta da fé. É um atrito, é com liderança, é com o propósito. Não, eu tenho um propósito, mas eu não me sinto mais capaz daquilo. E, às vezes, a fé é o grande estopim que leva a pessoa para a terapia, porém, não recebe essa atenção, porque acha que vai falar só sobre infância, pais, trabalho, casamento, deixando de lado, né? Embora o problema que acontece na fé, e isso é algo muito interessante na psicologia, que você começa a perceber que o mesmo evento, a mesma disfunção, ela se repete em outras áreas. O fato é que tem uma que é mais relevante, uma que chama mais atenção e você tem mais facilidade para poder expressar para o terapeuta. Mas se nós pensássemos, por exemplo, o próprio cuidado biopsico-socioespiritual, todas essas dimensões do ser humano, porque são dimensões, né? A dimensão biológica, que refere-se ao físico, a dimensão psíquica, que se refere à psique, à mente, ao comportamento, às crenças, né? As crenças. O social, que é a nossa comunidade que estamos inseridos, e o espiritual, a transcendência. Nós poderíamos dizer que temos fatores. Tem um professor chamado professor Alexander Moreira, que trabalha a dimensão da espiritualidade e psiquiatria e psicologia. Ele diz, todas essas 4 dimensões, essas 4 abordagens, nós temos fatores salutogênicos, isto é, que trazem saúde ao indivíduo, mas também fatores patogênicos, isto é, que trazem doenças ao indivíduo. E o grande segredo é a gente, nessa balança entre salutogênico e patogênico, encontrar o equilíbrio, né? Quanto mais fatores salutogênicos tivermos na espiritualidade, na psique, na mente, no comportamento, no âmbito social, na questão da própria biológico, menos teremos problemas patogênicos, né? Então, na verdade, essa balança é necessário equilibrarmos, mas colocarmos para cima os valores aqui salutogênicos. E pensando a espiritualidade, tem questões patogênicas também. Tem coping religioso negativo, como você dizia, né? Coisas que trazem atrito, que fazem parte da vida humana. E as pessoas podem, com tranquilidade, trazer para o setting terapêutico e utilizarmos até mesmo a religiosidade e a espiritualidade delas a favor de fatores salutogênicos. Então, por exemplo, se uma pessoa chega se culpando muito, vamos dizer que essa pessoa é cristã, e eu não sou cristão, vamos dizer que eu não seja cristão, não sou cristão, mas conheço textos bíblicos soltos. Qual texto bíblico eu poderia usar para que ela pudesse flexibilizar o pensamento de culpa? Poderia usar, por exemplo, aquele texto onde o pai misericordioso acolhe o filho que tinha feito muita besteira e foi embora de casa e, voltando, foi acolhido pelo pai misericordioso. Que é uma história do filho pródigo que é comum para todo mundo. Perfeito. Né? E aí nesse caso, você pode trazer esse assunto a partir do momento, eu sempre falo isso com os meus pacientes, eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas certezas e minha vida com Deus. Da porta do meu consultório para fora, eu sou o Anderson cristão e tudo mais. Da porta do meu consultório para dentro, eu sou o Anderson psicólogo. A questão é, se a pessoa trouxer essa realidade, podemos usar trechos conhecidos
por todos, para que ajude essa pessoa a flexibilizar um pensamento que é muito rígido, como você falou da culpa. Perfeito. Isso é um pensamento muito comum para aquele que quer viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida no caminho certo, né? Não, eu não posso fazer isso, se eu fizer eu vou ficar me punindo. A questão é que existe um exagero dessa punição impedindo com que ela consiga ressignificar aquele pensamento, ela passa a ser mais justo do que o próprio Deus. Ah, não, porque Deus perdoa, só que eu não me perdoo, porque eu fico me cobrando, me punindo. E aí, a gente está falando aqui que não é, não, então agora eu não preciso me preocupar, não tem que ter culpa. Não, não é isso. A questão é quando essa culpa te trava, te impede de caminhar. E se você é uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa de fé, você precisa entender que Deus também perdoa. E pensar aqui a culpa é algo que vai travar não apenas a dimensão espiritual, mas a dimensão social, a dimensão psíquica e a dimensão física. Quantos adolescentes param de frequentar a igreja porque se sentem culpados que não conseguem viver aquilo que é pregado? Ah, não consigo andar tão certinho assim, então não é para mim. Mas não é bem assim. O problema todo é que falta esse tratamento, falta essa maturidade e esse acompanhamento para que entenda, para que ele se entenda. Olha, eu sou um ser humano, imperfeito, que tenho inclinações, e isso não é só pela psicologia, não é só, não é só pela ciência, a própria Bíblia fala isso. E aí eu preciso saber lidar com as minhas fraquezas, me fortalecer para conseguir resistir a tudo que me faz desviar do caminho, que nada mais é do que o próprio pecado, que é o errar o alvo, para que eu consiga lidar com as tentações e mantenha o meu caminho com Deus. O fato é que, diante de uma cobrança, uma fala punitiva, é difícil ter esse raciocínio por si só. Perfeito. Porque os pensamentos de culpa são muito pesados. E se já existem valores que são fortes para aquele adolescente, para aquele jovem, se o valor religioso é tão importante assim e dá forma à sua subjetividade, por que não utilizar também na clínica? E aí nós estamos falando aqui, claro, dando um exemplo cristão, mas poderíamos dar N exemplos de outras religiões e de como utilizar, porque o meu papel enquanto psicólogo não é pregar uma religião, né? É acreditar naquilo que o meu paciente traz. E se existem fatores salutogênicos naquela religião dele, eu devo, como o Código de Ética me pede, a partir da ciência, pesquisar, né? Pesquisar, conhecer aquele indivíduo que se aproxima de mim e a sua vida. E por que não utilizar elementos e valores da sua história? Você estava dando o exemplo de adolescentes, né? Eu fiquei pensando numa pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard pelo Vanderbilt, a equipe dele, e que pesquisou durante 10 anos vários adolescentes, grupos de adolescentes distintos. E fazendo uma análise desse grupo de adolescentes, ele viu grupos de adolescentes que frequentavam durante a adolescência, né? Durante 10 anos, então, durante a adolescência, frequentavam grupos religiosos de diversas religiões, de diversas denominações, tiveram um fator maior de 25% de saúde mental, 25% a mais que os demais. Por participar de grupos religiosos. Por participar de grupos religiosos, repito, grupos religiosos distintos. Sim. Mas fatores salutogênicos que aumentavam, né? Recentemente, esse mesmo pesquisador publicou uma pesquisa também da Universidade de Harvard, junto com um grupo de pesquisadores, com uma pesquisa feita também no Brasil, e falando sobre o florescimento humano. Quem frequenta grupos religiosos tem menos possibilidades de ter, por exemplo, dependência química, depressão e outros fatores que são patogênicos, né? Sim. Você passa a ter um certo critério. Aquilo que faz parte daquele grupo, beleza, aceitamos. Ah, não, eu não vou sair junto com eles porque eles fazem ingestão de bebidas alcoólicas e aí
não combina, não é o que eu gosto, e aí começa a fazer escolhas movidos por esse grupo. E aí a gente percebe como e aí eu vou falar igreja representando esses grupos, né? Como são importantes para tirar ou impedir que jovens vão para a criminalidade, para o vício das drogas, para o vício da pornografia, vício de jogos online. Assim, eles podem praticar isso mesmo fazendo parte do grupo. Mas não são todos. Existe um grupo, dentro desse grupo existe um percentual, como você falou, 25% tinham mais saúde mental. Desse estudo feito aqui no Brasil, tinha um percentual daqueles que não se envolveram com essas práticas. Perfeito. Fora as demais variáveis, né, de pessoas que talvez se envolveram num tempo com drogas ilícitas, por exemplo, e recuaram por conta do ambiente religioso. Sim. E isso em diversas religiões. Isso é muito interessante, né? De como a gente não pode separar a saúde mental e o tema da espiritualidade da religiosidade. A gente focou um pouquinho nos adolescentes, como é que influencia e acaba alcançando essas escolhas desses adolescentes para que recusem ou consigam se afastar de drogas, de uma vida sem limites, né, de uma desordem, porque existe um cuidado. Você meio que carrega uma bandeira quando você faz parte de um grupo religioso. Agora, como é que a gente faz? Porque a gente precisa ter um cuidado técnico, como psicólogos, né? Mas a gente não pode ultrapassar alguns limites. A gente falou sobre culpa, a gente pode trazer um outro exemplo, né, de uma pessoa que, por exemplo, uma mãe ou uma mulher, melhor dizendo, uma mulher grávida que pensa seriamente em realizar o aborto, sabendo que no Brasil o aborto ele só tem legalidade na justiça em alguns casos, questões de estupro e caso a criança for um anencéfalo, que ela vem sem, né, a criança nasce sem a massa encefálica, ou quando coloca em risco a vida da mãe. São esses 3 casos. Mas chega uma mulher grávida no seu consultório falando que deseja, né, tirar o bebê, mas ela é cristã. Então ela fica diante de uma encruzilhada. Até que ponto você vai utilizar dessa espiritualidade dela para ajudá-la e elucidá-la, para que ela possa ver a melhor escolha, sabendo que a gente é pró-vida, a gente jamais vai lá, tira a criança. Gente, isso aí... Mas essa é a nossa opinião. Cada um vai fazer o que quiser da vida, a gente não tem como impedir ninguém. Mas como é que você faz esse trabalho com cuidado? Porque tem a espiritualidade dela, tem aquilo que ela acredita, a fé, mas tem o desespero. Ninguém pensa em tirar um bebê feliz da vida. Não é assim. Tem todo um processo. Perfeito. Vai depender muito do Eu te joguei uma bomba. Do caso, sem nenhum problema. Do caso dela, né? Se for algo legal ou ilegal, está dentro desses do enquadramento legal da lei, porque o psicólogo ele não pode, né, dentro do setting terapêutico, ir contra os direitos fundamentais da pessoa humana. Sim. Né? Inclusive, os princípios do primeiro artigo do Código de Ética do psicólogo e da psicóloga justamente são os próprios princípios dos direitos fundamentais da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Então, qual seria o caso desta pessoa que se aproxima? Ela tem um valor religioso, ela tem a culpa aqui presente, ela tem o desespero. Então, que ainda não realizou o ato, mas ela já sofre a culpa e o desespero por aquilo, só por estar envolvida mentalmente no processo. E geralmente o que acontece é uma pessoa que, essa mãe, provavelmente, foi a pedido de quem ela se relacionou.
né? Às vezes acontece. Sim, né? com muita frequência. Ou da própria família. Ou da própria família. Então, o medo de ficar sozinha, isolada. E aí, poderia já começar a pensar nessa dimensão bio, psico, sócio, espiritual. Se da dimensão social, qual é a rede de apoio que ela tem hoje? Por que ela está tão desesperada? O que está por trás desse desespero? É essa gravidez talvez prematura? Talvez seja, por exemplo, porque ela não tem ninguém, ela se encontra sozinha? Como fortalecer a rede de apoio dela neste momento? Sim. Né? E como psicólogo também ser, neste momento, a sua rede de apoio. Né? Agora, vai depender muito do que ela traz e se está dentro do âmbito legal ou não. Repito, dentro do nosso código de ética, enquanto psicólogos, nós vamos preservar sempre pelo valor da vida humana, Sim. da dignidade da pessoa humana e daquela pessoa que está ali desesperada. Exato. Então, ela já conversou com o líder religioso dela, por exemplo, ou a líder religiosa dela? Não? Então, procurar essas outras redes de apoio que poderão colaborar neste momento de aflição. Nesse caso, como é que a psicologia consegue integrar a espiritualidade, né, com a condição da religião, de forma que ela consiga achar esse equilíbrio? A gente sabe que hoje é possível a mulher que não quer ter o filho, né, de criar o filho, ela pode ter o bebê e já deixá-lo disponível para adoção. Isso é bem comum, tá? Então, não necessariamente precisa fazer cometer o crime de tirar a criança. Crime que eu digo porque não atendeu as três situações legais, né? Estupro, risco de morte da mãe e uma criança anencéfalo porque não vai subsistir. Embora tenha alguns casos que os pais têm assim mesmo e são assim referências, né, de altruísmo. Acho muito interessante. Mas a gente precisa, dentro do setting, ter uma ética, porque você precisa trazer aquilo que é comum daquela pessoa. E a gente está falando sobre isso, só abrindo um parênteses. Mas eu tenho a minha religião, eu sou uma pessoa, eu sou espiritualizado, eu sou espiritual, eu sou cristão, eu sou católico, enfim. Mas eu não fico levando essas coisas para dentro do setting terapêutico. Fique atento com uma situação, uma questão. Estamos falando aqui de casos bem específicos em que a espiritualidade vem para o setting terapêutico. A gente se depara com algumas notícias aí de pessoas que saem da igreja por conta de bullying que passa dentro da própria igreja, a não aceitação e tudo mais. Então, assim, o consultório ele não está isento de receber casos assim. Perfeito. E a gente não vai aqui pensar apenas que o psicólogo, né, enquanto profissional da saúde, ele irá receber só os problemas do ponto de vista religioso ou espiritual. Porque, às vezes, o psicólogo ele fica aguardando os problemas que são gerados nos ambientes religiosos. Aí ele quer falar sobre a religiosidade. Mas quando e são elementos salutogênicos, né, são elementos que trazem bem-estar, saúde e florescimento humano, isso é quase um tabu, né? Eu coloco embaixo da mesa. Sim. Na verdade, essas duas dimensões, né, a dimensão do coping religioso, né, da prática religiosa positiva e negativa, elas devem aparecer, mas não será nunca o terapeuta, né, o psicólogo, que vai aguçar ou provocar isso. É o próprio indivíduo, o próprio sujeito, que no setting terapêutico vai apresentar as suas questões, né? E nós vamos utilizar todos os recursos possíveis e impossíveis para ajudá-lo, inclusive a espiritualidade, que hoje já tem evidências científicas, né? Falávamos da TCC inicialmente. Quando eu fiz a minha conclusão de curso,
fizemos uma análise, recolhemos uma bibliografia dos últimos 20 anos nas bases de dados de quantas pesquisas tinham a respeito de TCC e espiritualidade, religiosidade. Então, era uma pesquisa envolvendo terapia cognitiva comportamental e espiritualidade. Perfeito. Se tivesse outra abordagem, outra linha, não entrou nessa Por exemplo, pesquisa de vocês. A humanista, né? Tem várias coisas sobre espiritualidade. Imagino. E a TCC a gente quase não conhece. Em português, nós tínhamos um artigo sobre técnicas. É mesmo? Apenas um artigo. Temos muitas teses e dissertações de mestrado sobre o papel da espiritualidade com psicólogos que são da abordagem da TCC. Porém, as técnicas, os protocolos, isso não apareceu. Então, nós fomos pesquisando. E é justamente um tópico que eu estou aqui olhando o tempo para a gente conseguir falar. Continua, vai. E aí nós começamos a pensar justamente quais são as técnicas que nós poderíamos utilizar, mas com base, com evidências científicas. E de mais de 10 mil artigos recolhidos, 15 artigos tinham técnicas e protocolos originais, né? Eu já citei um aqui que é a coleta de história de vida espiritual, né? FICA. Né? Mas teríamos outros, né? De flexibilização de pensamentos, estudos de neuroimagem Nossa. sobre a espiritualidade e TCC. Então, isso é muito interessante, né? 15 técnicas e protocolos que têm base científica, evidências científicas, comprovados por meta-análise, que funcionam. Só explicando, meta-análise é uma atividade, é uma ação que você faz sobre os artigos em que você reúne uma grande quantidade de artigos, de pesquisas. Não é uma pesquisa que você vai lá e consegue fazer o levantamento de dados e aí acabou. Não. A meta-análise é um conjunto desses artigos, desses resultados, e aí você faz uma outra avaliação. É muito interessante. O trabalho de meta-análise é fundamental para o avanço, porque quando você faz uma pesquisa bem focada. Você está delimitando lá gênero, idade, local, e cada pesquisa vai focar nesse âmbito, num padrãozinho, porque não dá para você fazer uma pesquisa tão grande, num público tão extenso. Porém, quando você faz uma meta-análise, você consegue juntar tudo isso e aí você faz uma nova leitura. E aí, como você está falando das técnicas, aí eu vou trazer uma situação para a gente poder falar aqui. Por exemplo, a gente, na TCC, trabalha com essa flexibilização cognitiva, que é eu preciso viver em santidade, sem relação íntima com a namorada. E aí, ele tem esse pensamento, porque ele foi ensinado, é bíblico, isso está ali, está claro. Porém, durante a adolescência, ele resiste, né? Ele tem toda uma postura, até o momento em que ele, com uma certa idade, ainda na adolescência, ele perde a virgindade. E aquilo se torna um peso muito grande para ele. De que, não, eu tenho que sair, é melhor sair da igreja, é melhor viver uma outra vida, não dá para mim, tudo mais, fica com vergonha, se afasta de todo mundo, e ele vai parar dentro do consultório. E aí você vai fazer uma flexibilização cognitiva de que a vida não acabou por conta daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita que a vida acabou porque não tem como voltar atrás. Fisicamente, biologicamente, não tem como voltar atrás. Essa dualidade, como podemos ser éticos para respeitar a fé e respeitar também aquilo que ele está vivendo? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que eu perguntaria a ele é se ele já conversou com o líder religioso ou a líder religiosa dele. Porque, às vezes, uma conversa ela pode modificar já aquele pensamento. Mas ele pode não ter conversado por medo de ser posto para fora, de ser... É onde eu quero chegar. E aí, talvez,
por medo de ser posto para fora, porque tenha visto outros dessa forma. E aí ele tem esse medo, ele tem esse receio. E aí o que precisa ser flexibilizado nesse momento também é este medo. Porque a religiosidade, que é tão positiva para ele, gera medo e esse bloqueio. Sim. Então, qual seria o caminho de assertividade? Aí sim seria um roleplay ali, né, um treinamento naquele momento, quase como um ensaio de como ele conversaria com o líder religioso dele sobre esse assunto. Entendi. Né, sobre esse assunto. Por que eu digo sobre o líder religioso? É muito importante. Porque às vezes a gente pensa o líder religioso só como alguém negativo. Né? Isso no senso comum, sabe? Sim. Mas pensar Tá ali aqui... só para ditar a regra e se você falhar, você está perdido. Perfeito, mas pensar que o líder religioso como alguém que tem uma altíssima espiritualidade, que tem valores e irá colaborar com ele. Porque, do contrário, eu posso me substituir ao líder religioso e aí não sou ético. E aí cruzo o limite aqui da ética da psicologia. Porque nós não estamos ali para pregar uma religião, né? Mas aquilo que ele traz. Então, trabalhar esse medo, dentro do que você está dizendo, o medo a respeito do líder religioso. Como flexibilizar este medo? Quem sabe no roleplay, conversarmos com ele sobre isso. Mas, do ponto de vista da terapia, dizer a ele que aquilo já passou. E por que não pensar o valor do perdão? E como ele vê o perdão? Como Deus olharia para ele diante daquela situação? Mesmo que o seu biológico tenha mudado, o seu psíquico não pode acompanhar, né, essa mudança. Sim. E aqui uma mudança, talvez, que irá gerar ansiedade, dependência. Depressão. A gente está... desculpa te interromper, mas só deixando claro para você de casa, a gente aqui não está conversando de uma forma que... cometeu aquilo que não devia, então vamos passar o pano, fingir que nada aconteceu e seguir a vida. Não, não é isso. Na terapia, não é isso que a gente faz e nem essa... Primeiro, que a gente não consegue, não tem capacidade de fazer isso. Segundo, que não é a nossa intenção. Terceiro, que não é ético fazer uma coisa dessa. O que aconteceu, e se ele considera aquilo pecado, ele precisa reconhecer que é pecado. O fato é, depois disso, existe o perdão. Existe o continuar a vida. Porque senão a pessoa fica naquela fatalidade e não sai daquilo e não consegue caminhar para mais nada, não consegue se desenvolver em nenhum âmbito, nem bio, nem psico, nem social, muito menos espiritual. E perceber que o perdão, ele é uma reconciliação inteira do ser humano. E aqui do ponto de vista da teologia, né? É uma reconciliação. Cristo, e aí pensando a religião cristã, Cristo reconciliou o mundo consigo. Né? Paulo diz lá na carta aos Coríntios, né? Cristo reconciliou o mundo consigo. Tudo foi reconciliado nele. Né? Tudo foi reconciliado nele. Então, como ser humano, diante dessa proposta de reconciliação cristã, ele se coloca diante daquele pecado, daquele erro que ele tenha cometido. Né? Qual é o start que vai ser dado ali na vida dele? É interessante que, ouvindo isso, né, e sabendo dessa reconciliação que Deus ele tem com o ser humano, que ele fez com o ser humano com a morte de Cristo, e a intenção de Deus em salvar a todos, não abre uma lacuna ou um espaço para permanecer em pecado ou tirando o peso do pecado. Não. Na verdade, essa fala me faz reconhecer o quão ruim é o pecado e como eu posso ser fiel a Deus naquilo que Ele espera de mim. Porque se Ele está pronto para se reconciliar comigo, me perdoar por inteiro, eu não posso zombar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro e levando a vida como eu quero, sem ter um padrão que a fé, a espiritualidade coloca para o ser humano, como se, isso daí Deus vai sempre fazer isso. Não, pelo contrário.
A graça me faz ver que é muito mais difícil viver debaixo da graça do que debaixo da lei, porque na lei você já sabe que tem as regras. Na graça é o amor, é o favor imerecido que eu sou grato por receber, sou sempre devedor por receber esse cuidado. Estou trazendo essa reflexão porque, para que não fique um subentendido que, não, olha, lá na terapia vou dizer que você fez e Deus perdoa e segue em frente. E, na verdade, não é isso. Se a gente leva em consideração aqui a psicologia positiva, né, nós vamos pensar que o florescimento, que nasce na psicologia positiva, e o florescimento humano é justamente que a pessoa vá florescer depois daquele fato negativo, agora ela encontra fatores de saúde, de bem-estar, psico, sócio, espiritual, e ela vai florescer na vida. Ela não vai parar naquela situação, naquele momento, que talvez tenha sido um momento de um erro de trajetória. Sim, e essa flexibilidade é possível dentro da terapia porque você começa a questionar. E aí a gente usa muito questionamento socrático, né, em que você começa a buscar evidências de que a vida acabou por conta daquilo que aconteceu. Tem seus prejuízos? Tudo na vida tem suas consequências, seja boa ou ruim, né? Se você tem lá uma planta em casa e você rega todo dia, ela pode viver como pode morrer. Você pode colocar muita água e matar a planta. Eu sou muito ruim para cuidar de plantas. Eu sempre mato todas as plantas assim quando eu tenho em casa. Por isso que eu tenho um cacto. Porque o cacto é pouca água, fica lá bonitinho, quietinho na dele. Mas pelo menos você está cuidando de alguma planta. O cacto é uma planta. Mas assim, não é aquela que tem que colocar no sol, conversar todo dia, né? Tem essas... E tem pesquisas sobre isso, né? Mas não vamos entrar não, porque o Patrick volta outro dia só para falar dessas pesquisas que eu acho muito interessante, acho que vai ser um assunto muito legal para a gente conversar aqui. Porém, a espiritualidade, quando ela é trazida pelo paciente, você consegue trabalhar nas 4 categorias, nas 4 áreas. E aí você consegue buscar força nelas para encontrar esse equilíbrio, né? Porque esse é o nosso maior propósito, ajudar aquela pessoa a encontrar o equilíbrio. E caminhar com as próprias pernas, porque a terapia precisa ter início, meio e fim. Não dá para ser paciente terapêutico para o resto da vida, gente. TCC é assim, né? Preparar para que ele seja o próprio terapeuta dele, não é? Perfeito. E uma coisa que, enquanto você dizia, eu fiquei pensando como as pessoas que se aproximam da terapia, elas precisam ter liberdade de ser elas mesmas. Sim. Porque faz parte do processo terapêutico que ela caminhe com as próprias pernas. De que ela não use a terapia como uma bengala. Até porque se ela usar como bengala, as pessoas que usam a bengala, elas às vezes começam a tender só para aquele lado. Então, pensar a terapia como caminhar com as próprias pernas, mas com uma saúde integral e integradora. Sim. Então, a TCC, pensando a espiritualidade e a religiosidade, faz com que a pessoa seja tão livre que ela possa falar da sua fé. Que ela pode falar e ela não vai encontrar no setting terapêutico nenhum preconceito, seja de qual religião ela for. Ela vai encontrar acolhida, né? Vai encontrar acolhida e, claro, o olhar do psicólogo como alguém que está baseado em evidências científicas, pesquisará se ele não conhece aquela determinada religião. Me surpreendeu muito quando, pesquisando sobre TCC e espiritualidade, eu vi em diversas outras religiões protocolos. Por exemplo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, né? Que são mesmo? Filosofias de vida. O taoísmo. Então, vários protocolos relacionados a essas religiosidades, né? E como isso pode colaborar também com o bem-estar daqueles indivíduos. O que a gente está falando aqui não é de uma religião, a gente está falando das religiosidades e das ritualidades que podem colaborar com o bem-estar biopsico-sócio-espiritual dos sujeitos que se aproximam. E o que você diria para não só para os pacientes, mas para os profissionais, os psicólogos, a importância de cuidar desses quatro
dessas 4 áreas da vida? Eu queria contar, antes de responder a pergunta, Sim. e vai ter relação com isso, uma pequena história que está dentro do Pequeno Príncipe, né? O livro Pequeno Príncipe. Sim. E o Pequeno Príncipe ele vai revelando coisas importantes da vida. E aí, num determinado momento, a raposa, conversando com o Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe pergunta para ela assim, o que é um rito? E a raposa se surpreende com a pergunta e fala, um rito é o que faz um dia ser diferente do outro dia. Por exemplo, para mim, diz a raposa, a quinta-feira é o dia mais especial. É o dia em que eu caminho com liberdade no bosque. Porque os meus caçadores estão descansando e dançando e comendo. Esse dia, para mim, isso é um rito. Um dia que faz ser diferente do outro, o dia que ela caminha com liberdade. A ritualidade, ela ajuda com que, no setting terapêutico, trazer à tona a ritualidade, a fé, a espiritualidade daquela pessoa que se aproxima da terapia, colabora para que a pessoa seja ainda mais livre. Então, eu diria aos psicólogos, às psicólogas, que não tenham medo, né, de perguntar se aquela pessoa tem alguma religiosidade, se ela tem alguma espiritualidade, e olhar sem assombro para a espiritualidade e a religiosidade, porque faz parte da vida humana. Perfeito. Esse é Patrick Brandão. Rapaz, a gente chegou ao fim do nosso podcast e muito rápido. Espero que você de casa tenha participado de tudo. Se não conseguiu ver todo o nosso programa, pode conferir no YouTube, que está disponível já. Patrick, quem quiser procurar você é psicólogo clínico, atende também, e quem quiser ter essas informações, como faz? Bom, pode me procurar lá no meu Instagram, psi.patrickbrandão, ou pode me procurar no meu site, psicólogopatrickbrandão.com.br. Beleza. Patrick, muito obrigado. Obrigado a você. Parabéns, você foi brilhante. De verdade. Você de casa, espero que você tenha gostado, tirado suas dúvidas. É importante, aqui a gente fala sobre tudo que envolve vida. Você pode seguir a gente também no Instagram, no Psicologia a Propósito, é o nosso arroba aí que está na tela. E você que me segue no Anderson Nascimento Oficial, diariamente, de segunda a sexta. Tem lá o Boletim Divergência com várias dicas, informações sobre neurodivergências. Eu vou esperar você para a gente poder conversar. No TikTok também está lá, tá? Eu tenho uma galera que participa muito no TikTok. Eu não tinha essa informação, descobri recentemente. E muito obrigado a todos vocês que estão lá acompanhando. Bom, esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!